Meu paciente rasgou o aparelho, o que fazer? Essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência e as meninas da MyoBrace pediram encarecidamente para eu gravar um vídeo falando as coisas que eu geralmente falo nas respostas no particular e também no curso. Então, o mais comum é isso acontecer em fase de idade escolar, entre 6 e 10 anos de idade, mais ou menos. Mas o que eu gosto de deixar o dentista tranquilo é que isso acontece não é por conta de um defeito do aparelho ou por conta da escolha errada do aparelho. Acontece porque crianças são crianças e fazem coisas de crianças. Então, é muito comum a criança experimentar, morder um pouco mais o aparelho. Sempre acontece isso em vigília. É importante saber que quando a criança dorme, mesmo que ela tenha sido diagnosticada com bruxismo noturno, esse bruxismo noturno, Voltamos. Esse bruxismo noturno, ele manifesta por conta de um problema respiratório. Já tem muitos artigos na literatura mostrando a correlação entre a respiração, distúrbios respiratórios do sono e o bruxismo em criança. E isso é comprovado quando a gente clinicamente faz isso, corrige a respiração, coloca essa criança numa postura mandibular mais anteriorizada, redireciona a respiração para o nariz e isso vai fazer com que a criança não manifeste o bruxismo noturno. Porém, algumas crianças, como é o protocolo, utilizar o aparelho de 1 a 2 horas acordado e a noite inteira enquanto dorme, a criança muitas vezes acaba rangendo o aparelho durante o dia. Então, de maneira consciente, por uma questão de querer experimentar, ver até onde eu posso morder o aparelho e ele não vai rasgar. Como eu disse, criança fazendo coisa de criança. Então, uma das coisas que eu percebi na minha prática, que já faz alguns anos que isso não tem acontecido com nenhuma criança minha, e eu atendo em todas as idades, foi a minha mudança de postura na orientação inicial. Então, na consulta de entrega do aparelho, eu explico. Então, quem faz ou já fez meu curso sabe que eu aconselho fazer uma forma de pagamento em pacote anual, que é assim que eles fazem na MyoBrace da Austrália, nos Estados Unidos, e eu percebi que depois que eu coloquei aqui no consultório em teste, fez muito bom resultado. Então, é todo um protocolo que é passado, que é ensinado, que eu passo no curso avançado, que vai desde o primeiro atendimento, a formulação do contrato através do diagnóstico, do pedido de exames, e nesse contrato a cobrança e a explicação do que vai acontecer em 1 ano de tratamento. Nesse 1 ano, a gente explica para os pais que está incluso o valor de 2 aparelhos, MyoBrace. Você pode incluir aí um aparelho de exercício e as 12 consultas de acompanhamento. E você faz o valor, a cobrança do pacote com tudo isso. Sendo assim, eu logo na primeira consulta de entrega do aparelho, eu já falo, ó, estão inclusos 2 aparelhos. Por exemplo, nessa idade mais comum de acontecer esse tipo de coisa, eu falo, ó, vou te entregar o K2. Tudo isso já tá pago. Não pode falar com o aparelho na boca. Se falar, o aparelho... além de não poder falar com o aparelho na boca, não é para mastigar. Existe o aparelho específico para mastigar. Então, a gente pode contar aí com o MyoShield, com o MyoTalea, ou melhor, com o TLJ, para o paciente usar e fazer o exercício de mastigação. Porém, o aparelho que é para dormir e tratar a respiração não pode morder de jeito nenhum. Então, o que eu percebi? Quando eu mudei a minha postura em relação à minha orientação no dia da entrega do aparelho para as crianças, falando quais estão inclusos no tratamento, no pagamento que os pais estão fazendo, isso mudou muito. E eu também anotei algumas dicas e algumas
particularidades nesses 10 anos que eu tô trabalhando com MyoBrace. Então, como eu disse, as crianças são curiosas, elas vão tentar colocar na boca, vão experimentar. Vão ver. A Patrícia falou que eu não posso apertar esse aparelho, mas eu vou ver até onde eu posso morder ou apertar ou falar com ele que ele não vai rasgar. Eles testam, é natural do ser humano, e principalmente das crianças. Também tem as crianças que têm hábitos orais, sabe? Hábito de colocar as coisas na boca, ou de roer unha, ou a pelinha do lado da unha, ou colocar caneta na boca. Enfim, hábito de colocar coisas na boca. Terminou de chupar um pirulito, ficar com aquele palitinho pra cima e pra baixo, ou um sorvete, um picolé, sabe? Hábitos de colocar coisas na boca. Essas crianças acabam muitas vezes pegando o aparelho nessa região aqui posterior e acaba, às vezes ficam mordendo. Então, às vezes a criança volta pra mim, por isso que eu peço pra trazer toda a consulta. E tá tudo mordidinho aqui, o aparelho, ou tá mordidinho aqui em cima. E é nítido, sabe aquela... é nítido que ela pegou e fez assim, às vezes tá entediada, tá assistindo televisão, acaba fazendo isso. Então, é muito importante toda a consulta você examinar o aparelho, ver se ele tá com alguma característica dessa e já interromper através da orientação. Olha, mãe, eu percebi que esse aparelho tá mordido nessa região, tá vendo? Se isso continuar acontecendo, vai rasgar e eu vou ter que fazer uma cobrança à parte do aparelho. Se ele rasgar, não vai dar para utilizar e a gente vai ter que trocar. Então, essa conscientização desde o começo, o esclarecimento do contrato fez muita diferença para mim. Que mais que eu anotei aqui? Também, na maioria dos casos, é o suficiente, tá? Tem outra coisa, tem crianças que rasgam e confessam que rasgou, sabe? Ele chega numa próxima consulta, a mãe fala, Patrícia, aconteceu uma coisa. O aparelho tá rasgado. A mãe fala assim, está rasgado. Aí eu olho pra criança e falo, por que você fez isso? Elas dão risada, acabam se entregando, falando que, rasgou um pouquinho, eu continuei rasgando, sabe? Eu continuei mordendo pra ver até onde que ia. Então tem também esse perfil de paciente. E aí cabe entrar nessa mesma orientação. Olha, não pode fazer isso. Se você continuar desse jeito, não vai dar pra utilizar o aparelho. Tem uma outra questão, tem crianças que rasgam de propósito porque elas não querem fazer o tratamento, porque provavelmente no começo eu falei, olha, para você, eu tenho como resolver o seu problema e você não precisar usar aparelho fixo. Para isso, você vai precisar usar esse aparelho. E aí, se por um acaso ela entender que se ela não usar esse aparelho, ela vai usar o aparelho fixo, e ela tem vontade de usar o aparelho fixo, ou um Invisalign, ou um outro ortopédico tradicional, porque o coleguinha usa, às vezes eles destroem de propósito, porque o que eles querem, na verdade, é o outro aparelho. Eles não têm maturidade para entender que esse aparelho não é um aparelho simplesmente para correção dentária, é um aparelho para correção das disfunções respiratórias e musculares, que vai melhorar o sono, a postura, o crescimento, a concentração e assim por diante. Os dentes é apenas uma consequência, a correção da oclusão nesses casos, né? Então, às vezes, não tem maturidade para isso. A outra dica é pegar logo no início do tratamento, logo na primeira consulta, tentar pescar se esse adolescente ou essa criança tem vontade de usar aparelho fixo, tem vontade, ou tá na expectativa, porque os melhores pacientes são aqueles que não querem pôr de jeito nenhum aparelho fixo. São os mais maduros e aqueles que estão com medo de ir para uma cirurgia de adenoide, por exemplo, ou estão com problemas de sono, que é muito grave, não tem disposição, de concentração na escola. Enfim, quando eles têm uma consciência maior, aí eles colaboram muito mais e não acontece esse problema de rasgar o aparelho, tá? Outra coisa que eu anotei muito importante: quando tem mordida profunda, crianças que têm mordida profunda, como os incisivos são muito fininhos, deixa eu pegar aqui um modelo.
Os incisivos, eles têm essa parte incisal muito cortante. Se a mordida tá profunda, quando o paciente coloca o aparelho, a região que vai tocar com mais força é essa região da incisal. E a parte posterior vai ficar em desoclusão, o que é bom para a solução da mordida profunda. Porém, dependendo da disfunção muscular dessa criança, vai rasgar na região anterior. Uma dica para evitar isso de acontecer, que eu compartilhei essa dica lá em Miami com uma professora muito querida, que foi que ela estava se queixando disso, eu falei, eu faço levante. Ela, como assim? Então, eu faço nessa região aqui, ó, onde tá essa marcação aqui que eu fiz de grafite, tanto nesse dente quanto nesse, eu estendo pra cá, porque acabou apagando por conta de eu manipular muito esse modelo aqui. Então, nesses dois dentes, eu faço uma tirinha de resina composta. Eu gosto de usar colorida, como, por exemplo, a hashtag 4 da Ortomundi, ela é azul, porque fica mais fácil na hora da gente remover, evitar de remover esmalte. E fazer isso com muito cuidado. Então, eu faço duas tirinhas aqui, dois levantes ou batentes de resina composta. E aí, isso também, além de proteger essa região incisal do aparelho, do MyoBrace, ele também vai acelerar a solução da mordida profunda, porque ele fica 24 horas por dia. Então, é uma dica muito valiosa. Tenho algumas fotos no meu Instagram. Eu sempre digo, eu tenho um Instagram que é o Pati Patini, que aí eu coloco tudo lá. E tem um Instagram que eu chamo de álbum de fotos, que é o Patrícia Patini. Lá tem alguns casos clínicos que tem essa resina aqui, fazendo o papel do levante ou batente anterior, tá? Então, ele ajuda a evitar isso em casos de crianças, tá? Eu falo, obviamente, que eu falo com muito carinho, não é de uma maneira negativa, tá? Como eu digo, são crianças sendo crianças. Quando elas não são assim, é que é pra gente se preocupar, né? Óbvio que a gente tá falando aqui de um comportamento de curiosidade, que é da natureza das crianças. Porém, faz parte também do tratamento nosso educar essas crianças no sentido do tratamento, jamais educar no sentido de relacionamento e assim por diante, tá? Então, essa parte da educação em relação à conscientização do tratamento, em relação ao efeito, a necessidade que a criança tem, é de responsabilidade nossa. E cada vez que ela tem mais consciência disso, maior a probabilidade de colaboração, tá? Então, em relação à maturidade, quando a criança usa o aparelho e fala com ele na boca, eu falo para os pais corrigirem, olha, não pode falar com o aparelho na boca. Lembra que a Patrícia falou que se falar com o aparelho na boca, ele vai rasgar? Aí, se a criança não obedecer, orienta de novo, tá? É uma questão de persistência. Chegou num limite que a criança tá falando ainda, dependendo da maturidade ou da idade da criança, qual que é a minha recomendação? Chegou nesse momento que a criança não está de fato colaborando, tira o uso de só para dormir. Por quê? Eu vou reforçar aqui, o bruxismo noturno em crianças se manifestam devido a um problema respiratório. Entrou o aparelhinho na boca, corrigiu a respiração, colocou essa mandíbula numa posição mais... Quando a criança está inconsciente, ela não faz o bruxismo desde que a respiração esteja corrigida, tá? Então, a gente tira o uso diurno e deixa a criança usando só à noite. Já fiz isso e deu certo também, porque durante o dia a criança não parava de falar com o aparelho na boca. São crianças mais agitadas ou que requerem atenção dos pais por uma questão comportamental e individual daquela criança, daquele ciclo familiar, tá? Porque é melhor o imperfeito feito do que o perfeito não feito.
que eu quero dizer? É melhor a criança usar só à noite e não rasgar, do que ela usar, fazer o protocolo certinho, rasgar o máximo que dá durante o dia, e aí à noite vai usar o aparelho todo rasgado, não vai ter o efeito necessário e esperado, e também a gente vai precisar fazer a troca desse aparelho, ou mais rápida, né? Uma troca mais rápida do que o esperado, ou até mesmo precisar fazer uma cobrança à parte, coisa que os pais não vão gostar, tá? Então, essa é outra dica. Já perdi a conta de quantas dicas eu já dei. Eu tava tomando café aqui na cafeteria perto do consultório. Eu ia gravar lá, mas estava com o som ambiente um pouquinho mais alto, tinha bastante pessoa, eu tava ficando um pouco... Eu tava preocupada em me distrair e não gravar uma orientação bem bacana. Então, na maioria dos casos, todas essas dicas que eu dei é o suficiente, tá? Geralmente não precisa fazer nada além disso. Que mais? Outra coisa. Lembra que eu falei que a gente fala no início do tratamento que tá incluso 2 aparelhos para correção e a gente pode incluir um aparelho para exercícios? Vamos supor, o que aconteceu recentemente? Aconteceu 2 coisas que eu já dei dica aqui, mas foi com a mesma criança. A gente tá no 4º pro 5º mês de tratamento, ela foi super bem até então. Quando ela chega, acho que foi essa semana, ela chegou e a mãe falou, Paty, o aparelho tá rasgado. Aí eu olhei pra ela e falei assim, você rasgou seu aparelho? E na hora ela sorriu, envergonhada, mas ao mesmo tempo confessou, né? Dando risadinha, assim, ela falou assim, sim, eu rasguei. Eu falei assim, e agora? O que a gente faz, né? Porque sua mãe vai ter que gastar. Então, mesmo sabendo que tá na hora de trocar do K1 pro K2, eu dei uma chamadinha, dei um sustinho nela, para mexer na parte financeira e ela se preocupar. Então eu falei, e agora, como a gente faz? Então fiz um pequeno drama com a criança, mas como tava na fase já, eu ia esperar só mais um mês para fazer a troca do aparelho. Aí eu falei pra mãe, ela deu sorte, e tudo na frente dela, claro, que tá na fase da gente trocar. Então, ao invés de você ter que gastar um dinheiro a mais por conta da mordida dela ter sido sem vergonha e tá dando risada aqui com a gente, tal, a gente vai trocar. Mas o outro, se ela rasgar, não tem jeito. Vai ter que tirar o dinheiro do presente do Papai Noel, vai ter que tirar dinheiro do cofrinho para comprar um aparelho novo. E eu tô falando muito sério. Então, eu adotei essa postura um pouco mais rígida, sempre com muito carinho, com muito amor na hora de conversar, com um sorriso no rosto, mas com um pouco mais de firmeza. E falando, agora estou falando sério. Se acontecer isso no próximo aparelho, a sua mãe pode querer desistir do tratamento, você não vai continuar aqui comigo e assim por diante. E é a hora que elas caem na conscientização. E eu sempre digo, não subestimem as crianças, porque parece que elas não estão ouvindo, que elas não estão preocupadas, que elas não estão absorvendo nossa orientação, mas elas estão. Então, é outra dica que, assim, às vezes os colegas me mandam perguntas como se a solução fosse algo muito difícil de conseguir. Mas geralmente é muito simples. E por ser muito simples, causa desconfiança. Então, não subestimem a simplicidade das coisas, a simplicidade da solução. Tá? Que mais que eu ainda não falei? E em relação ao adulto, em 10 anos de MyoBrace, nunca aconteceu com... De novo? Voltou. Em 10 anos que eu trabalho com MyoBrace, nunca aconteceu com nenhum paciente meu de adulto rasgar o aparelho, tá? Porém, esses dias mandaram algum colega que aconteceu isso no consultório dele, mandou a foto de, acho que não sei se foi um TMJ, e rasgado, dizendo que o adulto acabou rasgando durante o sono, tá? Então, isso nunca aconteceu comigo. E até onde eu sei, quando o aparelho está bem posicionado na boca, eu até questionei, eu falei, veja bem se o aparelho está bem posicionado, se tem uma postura mandibular adequada, se a seleção do aparelho foi correta de acordo com a oclusão do paciente, porque se o paciente ele tem uma classe 2 severa, deixa eu ver se tem aqui, achei. Se ele tem uma classe 2 severa, o que pode acontecer? Então, vou tentar mostrar aqui para vocês. Uma classe 2 bem importante, assim. E aí o dentista, não, das dicas que eu dou no curso avançado,
ele, quando coloca o TMJ, que é um aparelho mais curto, mais fininho também, às vezes, se o paciente não tá fazendo o protocolo certinho, a região inferior, infelizmente, às vezes a gente pode se deparar com algum paciente que agiu de má fé, tá? Não podemos descartar isso, não podemos pintar o mundo de arco-íris, sabe? Dizendo que tudo é lindo, maravilhoso, mas a gente pode se deparar sim com algum paciente que de má fé acabou rasgando o aparelho propositalmente, porque ele não confia na técnica, porque ele não quer usar, porque ele não gostou e assim por diante. Então, a minha experiência com adultos é que nunca nenhum adulto rasgou o MyoBrace, tá? E o que eu costumo falar em curso, por isso que quem for fazer o avançado, a gente já orienta, leva o seu MyoBrace, porque a gente vai fazer muitos testes com ele, vai experimentar, vai conhecer melhor como que esse aparelho funciona. Eu peço pro colega pegar o MyoBrace, tá? De fase 1 de preferência, e tentar com os próprios dentes rasgar, mordiscando essa região aqui, que é onde geralmente tem a preocupação de rasgarem devido ao bruxismo. Então eu falo pro colega morder, eu falo, imagine o quanto de força você tem que fazer para você conseguir rasgar esse aparelho. Não é simples. Então também não desconsiderem, não romantizem tanto assim a nossa relação com o paciente a ponto de não desconfiarmos que ele agiu de má fé e que ele pode mentir pra gente também, tá bom? Não precisamos entrar em debate nessa questão com o paciente, desconfiar ou demonstrar que estamos desconfiando dele, mas isso já acende uma luzinha lá de preocupação da nossa parte. Se esse paciente está agindo dessa forma, será que é um paciente que eu quero mesmo aqui no consultório, sabe? Será que é um paciente que tá me levando a sério? Será que ele tá fazendo tudo que eu tô pedindo? Porque, sério mesmo, gente, pega um TMJ, um A1, um S2 ou um S1, coloca ele na boca e tenta rasgar. Não tem, gente, é muito difícil, é muito forte esse silicone, tá bom? Então, essas foram as dúvidas, essas foram as coisas que foram pedidas para eu colocar, para falar sobre aparelho mordido. Essa live vai ficar gravada no meu canal do YouTube e também no canal do YouTube, a vantagem que dá para acelerar a minha voz, né, que eu falo um pouco devagar. E no Instagram também, tá bom? Agora chegou uma pergunta do Dr. Hudson. Patrícia, recomendam para classe 2 overjet de até 7 milímetros. Usei um paciente com 11 milímetros e com incisivos inferiores lingualizados. Publicamos o caso na Mandi, que ficou o show em apenas 10. Ah, que bacana, manda pra mim, que legal. Então, ó, olha só, qual que é a observação que eu faço em relação, fugir um pouco aqui, né, do assunto, mas qual que é a observação que eu faço quando eu chego nesse slide em curso? É que crianças, na verdade, o protocolo, Hudson, é até 6 milímetros, tá bom? Mas eu falo que crianças e adolescentes, eles são uma massinha de modelar, eles suportam, toleram muito mais do que os adultos. Nos adultos, o desconforto é muito maior quando tem que fazer um avanço muito importante, né? Então, eu falo que eu abuso da técnica nesse sentido, dessa orientação do protocolo de mais que 6 milímetros não é recomendado, que o recomendado é diminuir esse overjet para depois entrar com o MyoBrace. Mas em crianças eu uso mesmo assim. Já coloquei em crianças com 11 milímetros também, 10, 11, 9, já coloquei. Agora, adulto, a minha experiência com todos os adultos que eu tive, nem chega a encaixar. Eles não conseguem devido à posição articular e também à musculatura que precisa estirar para chegar na posição correta. Mas eu quero que você compartilhe comigo, por favor. Fiquei muito feliz com esse resultado aí, viu, Hudson? Gente, era isso. Obrigado, paciente com 11 anos. Perfeito, eu faria a mesma coisa, Hudson. Perfeito. Você vai atender agora, né? Bom atendimento para você, bom atendimento para quem ficou aqui até agora. Então, vou salvar essa live e acho que essa semana mesmo, amanhã eu peço para minha secretária jogar essa live lá no meu canal do YouTube, Patrícia Patini. Um beijo para todo mundo e hoje tem live à noite com o Diego da MyoBrace do Brasil.
tá bom? Até mais tarde e uma ótima quarta-feira para todos.